Por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal rejeitou o pedido do Procurador-Geral da República para invalidar lei que estabelece regras para a punição de crimes contra a ordem tributária e a Previdência Social. A ação proposta pelo Procurador-Geral da República quer a declaração de inconstitucionalidade do artigo 83 da Lei 9.430 de 1996, com alteração promovida em 2010, que modificou a legislação tributária para incluir nela os crimes contra a ordem tributária e contra a Previdência Social, previstos no Código Penal. Conforme alegado pelo autor, o Ministério Público só poderia oferecer denúncia contra contribuinte suspeito de ter cometido o crime quando houver uma decisão definitiva na esfera administrativa sobre a exigência do tributo. A Procuradoria-Geral da República alega que a exigência de decisão administrativa definitiva para denunciar o contribuinte acusado de crime contra a ordem tributária e a Previdência Social pode incentivar práticas criminosas. A regra imposta pela lei restringe a atuação do Ministério Público no combate à sonegação de impostos e na punição de outros crimes, como omissão ou falsas declarações em impostos. Condicionar a representação fiscal para fins penais dos crimes contra a ordem tributária e a Previdência Social de natureza formal ao exaurimento do processo administrativo fiscal é medida da tavenha desproporcional, ofensiva ao devido processo legal em sua dimensão substancial. Esse entendimento impõe barreiras à atuação tempestiva do Ministério Público e lesiona particularmente o patrimônio fiscal e da Previdência Social. A exigência de esgotamento do contencioso administrativo fiscal para comunicar a ocorrência de crimes formais ao Ministério Público atenta contra a proteção eficiente, pois cria obstáculo desproporcional e que posterga morosamente o início da persecução criminal em detrimento dos bens jurídicos protegidos. O relator ministro Nunes Marques votou pela improcedência da ação, por entender que o artigo questionado tem como destinatário os agentes administrativos fiscais, não afetando em nada a atuação do Ministério Público. Apenas afirmo que, ante a prudência que o tema impõe, não vejo como, em sede abstrata, rever importante garantia direcionada aos indivíduos. É bem verdade que, ante a importância dos bens jurídicos envolvidos, poderia o ordenamento jurídico dar tratamento diverso do que o estendido ao final pela Lei 2.350 de 2010. Todavia, não o fez. E não me parece de bom tom reduzir, em sede de controle concentrado, garantias individuais que possam vir a ser legalmente instituídas, principalmente quando envolvida tão indireta contrariedade ao texto constitucional como a aventada na presente ação. O ministro André Mendonça seguiu o relator. A instituição essencial ao sistema de justiça não estaria impedida de agir no que concerne a propositura da ação penal. Assim, logicamente, que tomasse conhecimento de atos criminosos na ordem tributária a partir de diversificados outros meios a si disponibilizados. Ademais, o dispositivo não representaria uma condição de procedibilidade para a instauração da ação penal pública. A partir dessas orientações do Supremo Tribunal Federal, penso descaber a alegação de proteção deficiente do bem penal protegido pelo artigo 168-A do Código Penal. Essa sessão do STF terminou agora há pouco. Vamos falar ao vivo com a repórter Marta Ferreira, que tem os detalhes desse julgamento. Marta, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Depois do voto do ministro André Mendonça, a sessão teve prosseguimento com o voto dos demais ministros. O único a divergir em parte do relator foi o ministro Alexandre de Moraes. Com isso, o plenário, por maioria, decidiu pela improcedência da ação. E assim fica valendo a lei que estabelece, a regra que estabelece que o fisco pode enviar representação fiscal para fins penais ao Ministério Público depois de proferida a decisão final do processo administrativo. William. Obrigado, Marta.